Maravilha, pessoal. Estou aqui com a galera que sempre me acompanha no ao vivo, né? Quem está comigo aqui firme e forte. Luísa, Maria, Rafael. Beleza, vamos lá. E você que vai acompanhar essa aula gravada, hoje a gente vai trabalhar a parte do sangue e um pouquinho do sistema imunológico. Provavelmente, né, fique uma parte do sistema imunológico ou imunitário ou sistema imune para a semana que vem, né, para a semana 25. Semana 24, bora lá falar da biologia C de sangue e sistema imunológico. Quando a gente fala de sangue, a gente está falando de um tecido praticamente líquido, né? O único tecido líquido que nós temos no corpo. Quanto nós temos de sangue no nosso corpo? O sangue corresponde, minha gente, a 8% do peso, né? Ou da massa, né? Ah, se eu peso 60 quilos, se o teu peso é 60 quilos, se a tua massa é 60 quilos, então você tem aproximadamente 5 litros de sangue, né? Então, em média, a gente diz que o adulto ali vai ter 5,5 litros de sangue, né? Mais ou menos. Desse sangue, quanto é plasma e quanto é elemento figurado? 55% do nosso sangue é plasma, né? E aí, desse plasma, quanto é água? 90%. Então, veja, 90% dos 55%. A maior parte, né, quando a gente fala de plasma, a gente está falando de água. E aí você tem 10% para outras substâncias. Só que desses 10%, 7% é proteína. Proteína eu estou falando do quê? Estou falando de albumina, fibrinogênio, que são proteínas que são abundantes no nosso sangue, né? A albumina é a proteína mais abundante no sangue. O fibrinogênio é a segunda mais abundante. Você tem os anticorpos, que são substâncias proteicas. Você tem hormônios, que são substâncias proteicas, que também estão no sangue, né? Então, veja, dos 10% que sobram do plasma, 7% são proteínas. E quando eu falo proteína, eu estou falando de proteínas e enzimas, tá? E aí você tem o quê? Glicose, açúcar, né? Você tem colesterol, você tem substâncias tóxicas como a ureia, ácido úrico, né? Eu não coloquei ácido úrico aqui, mas nós também temos ácido úrico circulando. Nós também temos amônia, né? Lógico, nós somos animais que excretamos principalmente ureia, quando a gente pensa nos mamíferos, né? Os mamíferos são ureotélicos, a maioria, né? Os mamíferos que a gente fala de placentários. Os mamíferos são ureotélicos, mas nós também produzimos ácido úrico e nós também produzimos amônia. Só que a amônia ela é muito tóxica, então a gente converte a amônia no nosso fígado num ciclo chamado de ciclo da ornitina, que daí isso é assunto lá para o ensino superior, né? A gente converte o que a gente produz de amônia em ureia, lá no nosso fígado, ciclo chamado ali ciclo da ornitina, né? E a gente não elimina a amônia no xixi. A gente até elimina um pouco de ácido úrico, mas a amônia não, né? Mas como nós eliminamos principalmente ureia, nós somos animais ureotélicos, né? Que é a nossa principal excreta nitrogenada. Mas pode aparecer na urina também o ácido úrico, né? Já vi uma questão falando, mas não foi legal, né? Da presença da amônia na urina. Até pode ter resquícios, né? Mas a amônia, como ela é muito tóxica, a gente acaba convertendo ela no fígado e por isso a gente acaba não eliminando, assim, né? Uma quantidade significativa, expressiva na urina, né? Mas não que não possa aparecer ali um resíduo de amônia na urina. Hormônios, como a insulina, glucagon, né? São hormônios que estão presentes aí no sangue. Anticorpos são proteínas, né? E gases, né? A gente tem oxigênio, tem gás carbônico, que estão presentes ali no sangue. E aí, galera, 45% são elementos figurados. Por que eu não chamo de células sanguíneas? Porque nem todos os elementos figurados são células. Aqui tem uma pegadinha, tá? Plaquetas não são células. Por mais que eu chame plaquetas de trombócito, e a palavra cito lembre célula, não são células. Plaquetas são fragmentos de megacariócitos. Megacariócitos são células. As plaquetas são fragmentos
de megacariócitos, chamados aí, então, de plaquetas ou trombócitos, beleza? O que são células? As hemácias, também chamadas de eritrócitos ou glóbulos vermelhos. A palavra eritro do latim significa vermelho, citocélulas, são as células vermelhas. Vamos lembrar que nos mamíferos as hemácias são anucleadas, né? Os demais cordados ali, você pega peixes, anfíbios, répteis e aves, vão ter hemácias nucleadas. Já os mamíferos têm hemácias anucleadas, e por isso são hemácias, né, que elas são bicôncavas. Quando a hemácia ela tem núcleo, elas são ovais, né? Elas têm um formato mais oval. Quando ela não tem núcleo, ela é bicôncava. Isso acontece nos mamíferos. Leucócitos são os glóbulos brancos, porque a palavra leuco, do latim, significa branco, ou incolor, né? Glóbulos brancos, leucócitos, leuco, branco, né? E plaquetas são fragmentos celulares, também chamados de trombócitos, que derivam de células majoritárias que nós chamamos de megacariócitos. Legal? Então aqui eu coloquei uma imagenzinha menor ali para vocês, né, só mostrando ali um capilar, os glóbulos brancos, as hemácias, né, a parte do plasma, tal. Mas a gente vai aumentar isso aqui, né, para dar uma olhada nesse plasma, o que está presente aqui. Então, tem água, tem muita água, né? 90% do plasma é água. Aí você tem sais minerais, tem glicídios, tem hormônios, tem gases, tem proteínas. E a gente tem, né, aí o gás carbônico, né? Muitas vezes a gente sabe que no transporte de gases, a gente, né, vai ver isso com maior propriedade, mas o transporte de gases, quando você fala do gás carbônico, 70% do gás carbônico ele é transportado na forma de íons bicarbonato, né? Então, você tem aí a proteína como a albumina, que é a proteína mais abundante do sangue, o fibrinogênio, né? Então, você tem aí essa situação. E aí a gente fala dos elementos figurados. Quando eu falo de hemácias, né, a gente está falando de glóbulos vermelhos, né? Elas são bicôncavas porque não tem núcleo, né? Ali relacionados à hematose, que é a questão das trocas gasosas, a questão do transporte de gases, né? Você tem 98% do oxigênio é transportado via oxihemoglobina, e só 2% do oxigênio é dissolvido no plasma, enquanto que 25% do gás carbônico é transportado via carbohemoglobina, e 70% do gás carbônico é transportado via íons bicarbonato, e apenas 5% do gás carbônico é transportado dissolvido no plasma, né? Então, você tem aqui os leucócitos, né, que fazem fagocitose, que produzem anticorpos, né, que tem aí a questão das defesas, as plaquetas, que são estruturas acelulares ou fragmentos de células que estão aí com a função de coagulação. Vendo os leucócitos, né, a gente vai trabalhar com mais detalhe a questão dos leucócitos agora. A gente divide os leucócitos em dois grupos. Os leucócitos granulócitos e os agranulócitos. Giovanni, o que são grânulos? Deixa eu ver se acho que o próximo slide já vai trazer uma imagem aqui para gente. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui você tem um eosinófilo visto no microscópio, né? Uma representação e uma imagem real aqui. Tá vendo que tem tipo uns pontinhos, gente? Esses pontinhos aqui, essas marcaçõezinhas que ficam mais evidentes aqui, ó. Isso aqui a gente chama de grânulos. Significa que os granulócitos, eles têm uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso e ribossomos. Eles têm uma grande produção de substâncias proteicas. E isso fica visível nesses grânulos aqui, né? São grânulos de proteínas. Então, esses grânulos de proteínas que ficam visíveis no microscópio, a gente diz então que eles são o quê? Os leucócitos granulócitos. Enquanto que os leucócitos agranulócitos, não fica visível esses grânulos em grande quantidade, tá? Granulócitos, a gente tem neutrófilos, que eu também posso
associar com micrófagos, porque eles também fazem fagocitose, mas não é uma fagocitose poderosa, né? Você tem os eosinófilos e os basófilos. Esses são os granulócitos. Giovanni, por que eles têm esse nome? Vamos supor que você vai atuar, né, como um pesquisador num laboratório, lá durante o seu curso de medicina, e o professor fala para você assim, olha, hoje a gente vai estudar os neutrófilos. Para você poder visualizar um neutrófilo no microscópio, né, aqui os grânulos não estão evidentes, tá, gente? Mas aqui, né, ele está evidente lá, ó. Para você visualizar um neutrófilo no microscópio, você precisa usar um corante neutro. Por isso que a gente chama de neutrófilo, tá? Os basófilos, para você visualizar um basófilo no microscópio, você precisa visualizar ele utilizando um corante básico ou alcalino. E o eosinófilo, para você visualizar um eosinófilo no microscópio, você usa um corante ácido. Então, por isso que fica esses nomes, né? Neutrófilo usa um corante neutro, eosinófilo um corante ácido, basófilo usa um corante básico ou alcalino para poder visualizar esses glóbulos brancos no microscópio, tá? Os monócitos, agora a gente começa a falar de glóbulos brancos mais poderosos, dos chefões do sistema imunológico. Então, a gente fala de monócitos, que são os macrófagos, que têm uma grande capacidade de fagocitose, e os linfócitos do tipo T, linfócito do tipo TCD4, TCD8, linfócitos natural killer, né? Você tem, a gente vai falar de todos eles ainda na sequência, tá? Veja que eu falei de monócito e eu associei monócito com macrófago. Os basófilos, a gente associa basófilo também com mastócito. Mastócito. Galera, basófilo e mastócito, estou falando da mesma célula. Só que o nome basófilo é quando essa célula está no sangue. Mastócito é quando está no tecido conjuntivo, é a mesma célula. Só que quando ela muda de tecido, ela muda de nome. Monócito é quando o macrófago está no sangue. Quando ele está no tecido conjuntivo, eu chamo de macrófago. Quando ele está no tecido nervoso, né, ele muda de nome. Ele é um micrófago. Qual é a célula que faz fagocitose no tecido nervoso? Não é o neurônio, gente. São células da glia. São as células que dão suporte ao neurônio. Qual é a célula que dá suporte ao neurônio? Você tem os astrócitos, que atuam ali na questão da nutrição do neurônio. Você tem células ependimárias que atuam no revestimento do tecido nervoso. Você tem os oligodendrócitos e células de Schwann que produzem a bainha de mielina. Você tem a micróglia. A micróglia são os macrófagos, né? Microglia são os macrófagos, células que fazem fagocitose no tecido nervoso. Células de Kupfer, né? Posso chamar de células de Kupfer. Kupfer. Células de Kupfer são células que você encontra no fígado. Então, no fígado, os macrófagos são chamados de células de Kupfer, né? Então, dependendo do tecido, a célula é a mesma, né? Faz fagocitose, faz defesa, né? Faz destruição de patógenos, e ela muda de nome só porque mudou o tecido, tá bom? Então vamos lá, olha só, neutrófilos. Aqui, né, olha ali, se vê um tipão de um núcleo, né? Aqui, característico dos neutrófilos, que pode, né, ser ali bilobado, né? Ou às vezes até mais, trilobado, né? E aí são granulócitos. Os eosinófilos, ou também chamados acidófilos. Um detalhe, né? Eu falei para vocês que os neutrófilos fazem fagocitose. Eu estou falando de soldados de linha de frente, tá? Eles fazem fagocitose. Só que é uma fagocitose que não é muito poderosa. Então, você pode associar os neutrófilos como micrófagos, tá? Eosinófilos, também chamados de acidófilos, proteção contra verminoses e também contra resposta alérgica.
Uma vez eu fiz um exame de sangue, deu lá no quadro, né, no hemograma lá, eosinofilia avançada. Gente, eosinofilia avançada pode ser o quê? Uma verminose ou pode ser até uma rinite alérgica. E, por coincidência, naquela época eu não estava tratando a minha rinite alérgica, eu estava muito irritado, assim, né? Irritação de rinite alérgica. E fui fazer o exame de sangue. E pronto, deu lá eosinofilia avançada, né? Ou seja, estava no meio de uma crise alérgica, né? De rinite alérgica, deu alterado o número desses glóbulos brancos aqui, né? Quem pega o exame de sangue e vê lá eosinofilia avançada, meu, vou morrer, né? Que nome mais estranho isso aqui. Pode ser uma verminose, né? Ou pode ser uma resposta, uma situação alérgica. Basófilo, que também são chamados de mastócitos, né? Basófilo no sangue, mastócito no tecido conjuntivo, são células que produzem histamina e heparina. Então, o que o basófilo faz? Resposta alérgica, né? Histamina, ela faz o quê? Vasodilatação. E a heparina é anticoagulante. Anticoagulante. O que acontece, gente? Por que a histamina ela é liberada numa situação alérgica? O que ela faz? Imagine que aqui está o vaso sanguíneo, né? Quando esse vaso sanguíneo ele é vasodilatado, é igual uma bexiga, né? Ele aumenta o seu calibre, ele aumenta o calibre aqui do vaso. E quando ele aumenta o calibre do vaso, ele permite que glóbulos brancos saiam do vaso sanguíneo e vão até o local da infecção atacar os patógenos que estão ali, né? A gente chama essa saída do vaso sanguíneo de diapedese, né? Como que é possível um glóbulo branco sair do sangue e ir até o local da infecção? Sair do vaso sanguíneo e ir até o local da infecção? Permite por quê? Porque a vasodilatação desse vaso deixa com que a parede do vaso fique mais fina e o glóbulo branco consegue passar, né? E, ao mesmo tempo, a heparina anticoagulante impede a coagulação do sangue, né? Então, o basófilo, o mastócito, tem essa função de produzir histamina e heparina. Agora a gente vai falar do macrófago. O macrófago é uma das células que a gente chama de chefão aí do sistema imunológico. O que o macrófago faz, gente? Deixa eu até anotar aqui para vocês, ó. Monócito no sangue, macrófago no tecido, macrófago no tecido conjuntivo. O macrófago, ou monócito, ele faz duas coisas. A primeira coisa é uma fagocitose. Só que é a fagocitose, né? Muito mais poderoso do que o micrófago. O macrófago, ele consegue fagocitar muitos patógenos simultaneamente, né? Ele fagocita por expansões citoplasmáticas, tá? O citoesqueleto ajuda nisso, tá? Nesse processo de expansões citoplasmáticas ali para poder fagocitar esses patógenos, essas bactérias, por exemplo. Depois que ele fez a fagocitose, o que ele faz? Fez a fagocitose, num segundo momento, ele apresenta antígeno. Não esquece isso, tá, gente? Isso aqui é fundamental. O que o macrófago faz? Fagocita, ou seja, para fagocitar e destruir bactéria, destruir micro-organismos, ele precisa ter muitos lisossomos, né, para fazer digestão intracelular poderosa. Mas ele vai além de destruir essas bactérias, destruir esses patógenos, é como se ele fizesse uma identificação desse patógeno e apresenta esse antígeno para os linfócitos do tipo T e B, que vão, então, receber esse retrato falado desse antígeno. É como se o macrófago falasse, olha quem eu capturei e destruí, está aqui, né? Veja, né, o retrato dessa pessoa aqui, né? Ou o retrato desse antígeno. Ele apresenta esse antígeno, e uma vez que ele apresenta esse antígeno para o teu sistema imunológico, o teu sistema imunológico está sendo treinado. Opa, isso aqui é uma bactéria, né? Você vai, então, ter ali as células de memória, né? Tomei uma vacina, o macrófago vai lá, fagocita, vai apresentar o antígeno,
para os linfócitos T e B, células de memória. E aí, quando você entrar em contato com o vírus, com a bactéria, você já tem ali uma grande quantidade de proteção, de produção de anticorpos, né? Porque você tem o quê? Memória imunológica. Né? A gente vai construindo a nossa memória imunológica, tá? Então, os macrófagos fazem isso. Fagocitam e fazem como se fosse o retrato falado do invasor. E apresentam esse antígeno para quem? Para os linfócitos do tipo T e do tipo B. Vamos falar primeiro do linfócito do tipo T. O linfócito do tipo T, ele é produzido na medula óssea vermelha, né? Na verdade, quando a gente fala de elementos figurados, os elementos figurados do sangue, todos são produzidos na medula óssea vermelha. Só que o linfócito T, ele é produzido na medula óssea vermelha e ele sofre maturação no seu timo. O timo é um órgão que fica aqui atrás desse osso aqui, né? O osso externo, que na criança o timo é mais desenvolvido, depois no adulto o timo dá uma atrofiada, né? Por quê? Porque na criança a gente está desenvolvendo a nossa imunidade ainda, né? Nossa memória imunológica está em construção. Depois no adulto o timo continua existindo, só que ele dá uma atrofiada. E é o timo que vai amadurecer os linfócitos T. Então, todo linfócito T que é produzido na sua medula óssea vermelha, ele vai sofrer o processo de amadurecimento no nosso timo. E aí existem algumas qualidades, né? Alguns tipos de linfócitos. O TCD4, CD4, que é o que o vírus HIV ataca, né? É um dos chefões do sistema imunológico. O CD8 tem aí uma resposta mais específica até para células cancerígenas. O natural killer, NK é o natural killer. Natural killer, ele atua tipo um homem-bomba, sabe? Quando ninguém resolve, o natural killer, ele vai até o local da infecção e ele sofre uma lise celular em que grande quantidade do citoplasma da célula é lançado naquele local da infecção. E o que tem no citoplasma dessa célula? Tem substâncias que vão ajudar a destruir esse patógeno, né? Minimizar essa infecção. Então, o natural killer é como se ele fosse até o local da infecção, comete um suicídio celular, liberando a substância do citoplasma, né? Para a resposta ali celular. Então, é uma resposta celular, tá, gente? É a própria célula te defendendo. Já o linfócito tipo B, ele se diferencia em plasmócito. E plasmócito tem a ver com plasma, né? Então, o linfócito B não é a célula te defendendo literalmente. É ela produzindo o quê? Anticorpos. Então, quem produz anticorpos? São os linfócitos tipo B. Mas não diretamente. O linfócito B se diferencia em plasmócito que produz anticorpos. A gente chama essa resposta de uma resposta no líquido, né? E do latim a palavra humoral significa líquido. Humor é líquido, né? Então você tem aqui uma resposta humoral, uma resposta no plasma sanguíneo. Onde que os anticorpos estão circulando? Estão circulando na parte líquida do sangue. Então, resposta humoral, né? Então você tem a resposta celular. E o macrófago, quando ele faz a fagocitose, ele apresenta o antígeno para os linfócitos do tipo T e B, que vão funcionar como células de memória, tá? O linfócito B, ao olhar para esse antígeno que o macrófago trouxe, ele produz anticorpos. E quando você entrar em contato com o vírus de verdade, com a bactéria de verdade, né, não só com o antígeno desse patógeno, aí você consegue produzir uma grande quantidade de anticorpos. Beleza? Então, nessa primeira aula, a gente não finaliza a parte do sistema imunitário ainda, né? Mas eu já apresentei para vocês os elementos importantes para a resposta imunológica, a função de cada um deles. Na aula da semana 25, a gente fecha o sistema imunitário, daí trazendo mais informações para vocês. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, eu permaneço por aqui. Aproveite esses intervalinhos aí, né? E eu aguardo vocês na aula das discursivas às 9 horas, tá bom? Eu vou mandar o link já na sequência para vocês lá no grupo. Mas um detalhe, tá, gente? Até o final do ano aí, até terminar o nosso trabalho,
eu vou usar sempre o mesmo link. Então, eu sempre mando para vocês porque facilita, né? Mas é sempre o mesmo link, tá? Então, o link para a discursiva vai ser sempre o mesmo, que isso já está na agenda do Google aqui, né? E então facilita. Se algum dia, né, sei lá, eu não mandar, ou você tivesse, né, aí meio sem o link, você já sabe, é o mesmo link da semana passada, tá bom? Beleza, aguardo vocês 9 horas então. Tchau, gente.